Oi, pessoal, tudo bem? Começando a Lesp Conecta de hoje. A gente sempre coloca aqui na roda do programa assuntos atuais, né? Nessas últimas semanas, fase emergencial aqui no estado de São Paulo, muitas aglomerações e muitas festas clandestinas também vindo à tona nessas últimas semanas em notícia, nos veículos de comunicação. E quem me ajuda sobre essa questão, o que pode acontecer com essas pessoas que burlam as leis, é o Dr. Franklin Gomes, ele é advogado criminalista. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, olá, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, justamente nessas últimas semanas, a gente tem visto muito, né? Polícia Militar fecha festa clandestina com 500, 100, 200 pessoas e algumas dessas pessoas são encaminhadas para o distrito, são autuadas. Efetivamente, quando se está num decreto que não se pode ter aglomeração, festa, essas pessoas burlam esse decreto. O que pode acontecer com elas, com essas pessoas que são pegas ali em flagrante? Veja bem, o direito penal tem uma série de previsões que tem como finalidade tentar resolver conflitos que não foram resolvidos por outras áreas do direito. No caso do Covid, não é diferente. É óbvio que o principal é que a população tenha consciência da gravidade do momento e atenda às determinações do poder público. Ocorre que quando essa obrigação, quando essa determinação não é seguida, surge a possibilidade realmente do direito penal entrar e essas pessoas serem responsabilizadas criminalmente. Toda vez que nós temos aí uma determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de uma doença contagiosa, como é a Covid-19, e alguém deixa de obedecer a essa determinação, ela está sujeita, sim, a uma investigação criminal, então vai ter um inquérito policial que vai ter uma investigação, e, eventualmente, uma ação penal pelo crime de infração de medida sanitária preventiva. É um crime que tem uma pena de até 1 ano de prisão. Então, essas pessoas podem ser levadas ao distrito policial, vão prestar esclarecimentos, em razão do tamanho da pena, por ser uma pena só de até 1 ano, nessa hipótese, elas não ficam presas em flagrante, mas vão ser investigadas e podem eventualmente ser processadas por infringir esta regra. Pois é, doutora. O senhor tocou em 2 pontos, né? É preciso seguir as recomendações e as determinações, mas essas pessoas parecem que ou entendem que realmente podem ir e vir e que tudo bem, nada vai acontecer, ou essa sensação que me parece, às vezes, que as pessoas têm de impunidade, de, tudo bem, são 500 pessoas numa festa, eu li, por exemplo, algumas notícias dizendo, tinham 500 pessoas na festa, mas só 100, 100 e poucas foram encaminhadas para alguma autuação. Talvez essa questão de impunidade, as pessoas acharem, né, que não vão ser pegas ou que a sequência não vai acontecer, faz com que elas burlem mesmo o sistema? Eu não tenho dúvida que a sensação de impunidade pode motivar as pessoas a burlarem o sistema. Mas eu acho que tem um outro dado super importante. Eu acredito que boa parte da população, infelizmente, ainda não tomou consciência da gravidade do momento em que nós vivemos. Talvez não estejam acompanhando as notícias, talvez a doença não tenha chegado no seio familiar, dos amigos, para entender a gravidade de tudo isso, né? Porque, veja bem, o direito penal, ele entra como última alternativa, né? O ideal é que nós não precisássemos expor essas pessoas a um processo criminal, a uma investigação policial, para que elas respeitassem normas que vão proteger elas mesmas e a própria comunidade, seus parentes, seus amigos. Agora, sem sombra de dúvida, o fato de ter uma certa impunidade com relação à prática dessas condutas pode ser um fator, sim, decisivo para que ela continue praticando esses atos. E a mesma coisa que a gente vê com as máscaras, né? A máscara também é uma determinação de uso, ela é obrigatória e é muito comum a gente ainda encontrar pessoas se negando a utilizar a máscara. Pois é, e quando a gente
sempre quando eu converso com algum especialista, vem falar sobre um tema, e esse último ano, praticamente temas relacionados à Covid, né, e à pandemia, a gente sempre toca nesse assunto, da questão da consciência, né? O senhor disse agora há pouco. Poxa, ter que se pensar numa judicialização ou pensar em ir para a justiça para conter essas questões é errado. Você dá um trabalho a mais para a justiça que já tem tanta coisa para julgar, não é? Não, mesmo com a pandemia, os processos continuaram a correr, a vida né, precisa correr, enfim. Todas as questões jurídicas, mas essa questão da consciência, doutor, o senhor que está nesse meio do direito, o quanto essa questão de consciência, uma hora, vai acabar indo para o papel da justiça? Por exemplo, quando as pessoas são detidas nessas festas clandestinas ou por não uso de máscara. O não uso de máscara não leva, né, à detenção, mas, enfim, as festas sim. É difícil você ter que colocar a justiça no meio de uma coisa que teria que ser tão natural das pessoas, né? Sem sombra de dúvida. Mas sobre a máscara é importante. A máscara é a mesma coisa. Se tem uma determinação do poder público de qualquer ato que tem como finalidade impedir a propagação da doença, todos nós somos obrigados a atender essa determinação, sob pena de termos algumas sanções. Essas sanções podem ser administrativas, por exemplo, o estabelecimento pode ser fechado, pode ter o alvará suspenso, mas multas podem ser aplicadas, mas nós também podemos ter sanções mais pesadas, que é justamente a parte criminal, é responder criminalmente pelos atos que foram praticados. A grande questão aqui é que a pena realmente é uma pena que não é uma pena tão alta, é uma pena relativamente branda, com até 1 ano de prisão, salvo no caso de causar epidemia, que não é o caso, nós já estamos vivendo uma epidemia, então esse crime não poderia ocorrer. Ou então, um outro crime que também a gente já viu em outras oportunidades é o crime de perigo de contágio de moléstia grave, que é aquela pessoa que sabe que está contaminada, tem consciência da situação dela, estou contaminada, e vou lá e pratico atos com a finalidade de produzir o contágio. Essa pessoa também ela vai ser responsabilizada pelo direito penal, e aqui a pena é de 1 a 4 anos. Enquanto naquele outro caso, em que ela deixa de obedecer uma determinação do poder público, seja o uso de máscaras, seja eventualmente a quarentena, quando ela é determinada e não recomendada, quando tem uma regra clara, aqui o crime é mais grave. Então, eu simplesmente sei que estou contaminado, tenho certeza disso e começo a praticar atos para propalar o contágio, para fazer com que outras pessoas também fiquem contagiadas. Eu tenho esse desejo. Aqui o crime é mais grave. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas que, enfim, denunciadas uma vez, aquilo indo para a justiça, elas vão pagar. Se vai demorar um tanto ou outro, enfim, elas vão pagar. As pessoas precisam ficar atentas, porque essa sensação que eu falei no início de impunidade é nesse sentido. Tanta gente para ser fiscalizado, se um ou outro for pego, vai ser tanta gente para olhar que não vai chegar a esse momento, enfim, de reclusão ou de se pagar um valor de multa, alguma questão. Aí me joga para um outro lado, doutor. Além dessa questão da consciência das pessoas, e que se elas estão burlando uma norma de saúde, elas precisam pagar, por outro lado, muito tem se discutido também a questão do papel de fiscalização, que às vezes falta pessoas para se fiscalizar essas ações. Então, um serviço que não pode funcionar naquele período e está funcionando com a porta meio aberta, meio fechada, né? Então, isso também. O quanto também o outro lado, o lado da fiscalização, o lado da administração pública, talvez precise melhorar, né? A gente sabe que não tem efetivo para tudo, mas, enfim, buscar alternativas também para isso. Eu não tenho dúvida. A fiscalização ela é fundamental. E eu acredito que hoje a gente tem mecanismos para ter uma fiscalização cada vez mais eficiente, inclusive usando a tecnologia, né? Hoje nós não precisamos necessariamente de pessoas in loco realizando uma fiscalização, pelo menos uma fiscalização preliminar. A gente consegue fazer, usando a tecnologia, rastreamento de redes sociais,
visita os locais usando drones, tem muita tecnologia que pode ser utilizada por poder público no enfrentamento da pandemia, especialmente para conter a violação dessas normas. Então, eu acredito que isso é fundamental. Agora, a gente sempre vai voltar ao primeiro ponto, a consciência de cada um. É preciso que nós tenhamos consciência e façamos o nosso papel como cidadão de também convencer o outro da importância de obedecer às regras que estão sendo determinadas. E nós podemos também contribuir, de certo modo, com essa fiscalização. Ao tomarmos conhecimento da violação, da realização de um evento que é proibido, ou circulação de pessoas sem uso de máscara, nós podemos também acionar as autoridades para que elas tomem providências para coibir esses atos. E quando o senhor fala, né, das pessoas também terem essa consciência de fiscalização, né, tanto o governo do estado quanto as prefeituras têm feito um trabalho de conscientização das pessoas, que as pessoas também devem fazer as denúncias de festas clandestinas, de locais que estão abertos e não deveriam, não é? Não é querer cercear o outro do seu trabalho, do seu ganha-pão, mas é justamente dentro dessa consciência, não é? E também é uma questão de cidadania você fiscalizar no sentido, também isso pode repercutir negativamente para mim, né? Se eu pego uma festa, uma aglomeração e depois alguém vem me entregar alguma coisa, enfim, também acaba chegando em mim todas essas situações. Na prática, efetivamente, como eu, um cidadão, eu posso fazer essas denúncias e como isso, vamos por alguns exemplos. Por exemplo, quem mora em condomínio, que eu acho que, né, quando você mora em casa nem sempre é fácil isso, mas em condomínio. Tem uma pessoa que está burlando, está sem máscara, enfim, não pode receber amigos em casa, no apartamento, acaba recebendo. A pessoa, como cidadã, denuncia ou avisa só o síndico, ou a pessoa tem o direito de denunciar mesmo para os canais de denúncia dentro das suas cidades e do estado. Ela pode fazer isso? A justiça aceita isso? Nós vivemos um momento de exceção. Então, no momento de exceção, medidas mais drásticas são tomadas em prol da coletividade. No caso que você nos traz, com relação a um condomínio, a recomendação é, sim, faça formalmente pelos canais próprios a reclamação para o síndico do condomínio, mas não deixe de informar as autoridades. É evidente que o síndico ele tem a obrigação de fazer isso, mas nada impede que você tomou conhecimento da violação dessa norma, que está colocando em risco toda a coletividade ali do condomínio, também procure as autoridades e faça uma denúncia. É fundamental que isso seja feito. Doutora, a gente falou do condomínio, né? Mas quando eu estou no estabelecimento, né? As festas clandestinas e afins é mais fácil essa percepção de denúncia. Mas quando eu estou no estabelecimento e esse estabelecimento, mesmo podendo estar aberto, ele não cumpre todas as normas, deixa mais gente entrar do que pode, não afere a temperatura das pessoas na entrada, ou por algum motivo faz aquela vista grossa para quem tira um pouco a máscara, come alguma coisa dentro do estabelecimento. Eu também, enquanto cidadã, posso falar diretamente com a justiça, falar diretamente com a polícia para denunciar? Não só posso, como devo. Em toda e qualquer hipótese em que houver uma violação de determinação do poder público relacionado à necessidade de conter o avanço da Covid, nós não devemos tomar alguma providência. E essa providência passa não só por informar o responsável pelo local, então se eu estou num estabelecimento, se tem um gerente ou mesmo o proprietário, informar ele, mas mais do que isso, eu devo comunicar também às autoridades. Por exemplo, posso fazer uma ligação para um 90 e dizer que naquele local está tendo uma violação das regras de controle do Covid. Então, eu posso tomar essa providência sempre. Agora, além dessas providências, né, doutora, e a consciência das pessoas, há uma terceira via, um terceiro viés também, né? A gente tem escutado muito nessas últimas semanas algumas pessoas públicas
que não estão também seguindo as regras. E aí vai de cantor a jogador de futebol que é pego em festas que não deveriam acontecer ou em outros locais que não deveriam estar. Até o Ministério Público entrou nessa questão, principalmente com relação ao jogador de futebol, que pretende denunciá-lo por ele não estar cumprindo as regras de determinação de sanitização. Mas também a gente já viu alguns outros cantores fazendo aglomeração, shows e afins. Quando uma pessoa pública burla essa regra, e eles são referências para boa parte da população que gosta do futebol, população que gosta de certos tipos de música, além dessa possível denúncia de Ministério Público e de Justiça, né? O que isso passa para as pessoas, né? Porque são pessoas que têm eles como ídolos, como referência. Inverte o valor ali também, né? Não tenho dúvidas. Infelizmente, a gente tem maus exemplos na mídia, né? Tanto jogadores de futebol, enfim, cantores. Essas pessoas, elas têm um poder de convencimento, de carregar uma legião muito grande. Quando eles utilizam esses canais para fazer ações positivas de conscientização, de conclamar o seu público, seus fãs, seus seguidores, para obedecerem às regras, para entenderem que nós vivemos um momento de crise, e que medidas extremas são necessárias para a preservação da vida, eles fazem um papel fundamental para a sociedade. Agora, quando eles, que deveriam ser os exemplos e têm toda essa exposição pública, acabam por violar, não só vão responder, eu tenho certeza que as autoridades vão adotar todas as medidas necessárias para que eles sejam responsabilizados criminalmente por isso, mas nós temos aí um resultado muito mais grave do que essa repercussão penal, que é justamente a mensagem que é passada para milhares de fãs. Evidentemente, talvez aquela conduta não traga nenhum efeito negativo, que a Covid não é tudo isso que se imagina. Então, essa mensagem que não é verdadeira acaba ficando aderida na mente dos seguidores e dos fãs. Então, eu acredito que esse é o principal dano. Muito mais do que realizar o evento, onde você tem ali 500 pessoas, 1.000 pessoas, ou até mais do que isso, é a mensagem que fica para milhões de seguidores nas redes sociais, que acabam tendo aquele ídolo como referência e muitas vezes seguem o mesmo caminho. E aí, por isso o papel importante da Justiça, do Ministério Público, de chegar nessas pessoas e que essas pessoas tenham algum tipo de punição, porque dentro disso que o senhor falou, né, do quanto as pessoas acabam seguindo aquilo que essas pessoas que estão na mídia fazem, também sirva de alerta, né? Ou pelo menos no nosso entender, né, doutor, que seja um alerta, né? Não é porque a pessoa é famoso, vamos dizer assim, no português claro, ele não vai ter que arcar com as consequências. E aí eu imagino também que seja uma via de mão dupla, né? Esse trabalho em conjunto que não é fácil, da questão da justiça, do Ministério Público, da conscientização, de conscientizar as pessoas, né? Mas, outra vez, cai de novo na questão de como as pessoas se comportam, não é? Muitas vezes, muita gente diz que o Brasil deveriam ter leis mais rígidas com relação às pessoas que estão burlando essas questões de segurança sanitária. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Eu sou daqueles que acreditam que o direito penal ele tem que entrar em última instância. Quando todos os outros ramos do direito, todas as outras alternativas não funcionaram para pacificar um conflito, eu entro com o direito penal para responsabilizar alguém que praticou uma conduta que nós, enquanto sociedade, entendemos que não é uma conduta que está de acordo com o que nós acreditamos. O direito penal deve ser a última raça, é isso o que eu acredito. Portanto, partindo desse pressuposto, eu não acredito que aumentar penas, simplesmente criar mais crimes, vá resolver o problema. Eu acho que passa muito por uma questão cultural, de educação, comunicação, do que de criar novas regras. Criar novas leis não vai fazer com que as pessoas passem a obedecer determinadas condições.
Então, eu acredito que a legislação que nós temos hoje, ela é, sim, suficiente para endereçar os principais pontos. Evidente, poderíamos ter um aumento de pena aqui, outro acolá, talvez, mas como ela é suficiente para endereçar as principais questões que nós temos. O que nós vemos é grande parte da população ignorando, talvez porque haja, sem sombra de dúvida, um pouco de confusão na mensagem que é transmitida para a população. Nós vivemos hoje um momento em que há um conflito entre as esferas do poder sobre o que deve ou não ser feito. E talvez isso cause uma confusão na população. Então, você tem determinado governador dizendo uma coisa, outro dizendo outra coisa, o presidente com uma outra linha, um ministro com uma linha diferente, um cantor fazendo uma outra conduta, um jogador uma conduta então diferente. A gente não tem uma união de esforços direcionada para a solução do grave problema de saúde pública que nós estamos enfrentando e que, evidentemente, tem reflexos gravosos, danosos também na economia. Então, eu acredito que só criar mais leis, nesse momento, não vai solucionar o nosso problema. E o senhor tocou num ponto, né? A gente estava falando aqui de pessoas públicas, né? E os administradores públicos são pessoas públicas, né? E também nas últimas semanas a gente houve muitos desencontros, como por exemplo no Rio de Janeiro, o governador quer fazer uma coisa, o prefeito quer fazer outra, não se tem a mesma linha de pensamento. O senhor acabou de falar, o governo federal nem sempre está em consonância com os estados brasileiros. Isso também deixa a população sem o norte, sem entender, não sei se a palavra é essa, sem entender o que é certo ou errado, mas sem conseguir ajudar nessa consciência. O senhor entende o que eu falo? É preciso que, às vezes, nesse momento de crise sanitária, se venha uma recomendação de cima para baixo, que as pessoas entendam. É isso e ponto. Sem sombra de dúvida, é isso que está faltando, né? Uma união com todas as esferas, aparar as arestas, porque agora não é um momento de disputa política, é um momento gravíssimo, onde nós precisamos ter um direcionamento único. E é justamente o que a gente não tem. Imagine você, né? Vamos fazer uma hipótese aqui, né? Você está aí na TV Alesp e aí recebe de cada um dos seus superiores uma orientação diferente. Então, um fala, dá uma determinação, o outro uma determinação diferente, vem um terceiro ainda que faz uma outra determinação. Sem sombra de dúvidas, você vai ficar um pouco perdida para saber exatamente qual é o melhor caminho a seguir. E é isso que a população vê. A população vê os administradores públicos, cada um com um direcionamento muito diferente. Então, isso, sem sombra de dúvidas, causa muita confusão e eu não tenho dúvidas que isso também é um componente muito grande para o resultado catastrófico que nós estamos tendo agora no enfrentamento da pandemia. Infelizmente, né, Dr. Franklin, mais de um ano depois da pandemia, imaginávamos que, claro, seria difícil passar por 2020, mas que 2021 teriam perspectivas melhores e nesse momento que a gente vive da pandemia, não temos essas perspectivas, por isso foi importante a fala do senhor hoje aqui no Alesp Conecta, para que as pessoas... Aquela frasezinha que eu acho que eu escuto desde quando eu nasci, coloquem a mão na consciência, porque não é o momento de pensar só no umbigo, né, Dr. Franklin? Eu quero agradecer ao senhor pela contribuição aqui na Alesp Conecta hoje. É sempre um prazer estar com vocês, estou sempre à disposição. Perfeito, doutor. Muito obrigada. E você que está em casa já sabe o que eu vou falar. Quer rever esse programa? É fácil. Corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e quando o conteúdo é bom, você vai lá, clica, compartilha, porque a informação é importante. A gente se encontra aqui em outro momento da Rede Alesp. Tchau!